pode, por que não, assumir a liderança, a ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos então com o André Cavalcante? Andrezão está pronto aqui para participar com a gente no Bom Dia Fox. Cadê o Andrezão? Coloca o Andrezão aí com a gente no Bom Dia. André Cavalcante, seja bem-vindo ao Bom Dia Fox. Como é que chega esse tricolor, hein, André? A principal pergunta, que é sempre a minha dúvida, não vai derrapar dessa vez, né, André? Que sempre quando está perto de um grande objetivo, o São Paulo deixa escapar pelas mãos, André? O que acontece com esse tricolor, rapaz? O torcedor do São Paulo está ressabiado nesses últimos 8 anos, pelo menos, né, Calheiros? Bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado no Fox Sports. É uma grande oportunidade. São Paulo vem bem nos últimos jogos. Na última partida venceu o Fluminense. Antes disso, tinha perdido para o Atlético Mineiro, mas jogando muito bem. E está um pontinho atrás do líder internacional. São Paulo hoje tem 16 pontos. É uma chance de repente, assumir o topo da tabela de classificação. E muitos torcedores são paulinos, a gente percebe o termômetro nas redes sociais, ficam ressabiados justamente com relação a isso. Até porque também, mesmo que assuma a liderança, ainda está no começo do Campeonato Brasileiro, tem muita coisa para acontecer, mas é claro que é sempre bom ver o time ali nas primeiras posições, jogando bem, que de fato o São Paulo parece ter encontrado uma maneira de jogar nestas últimas partidas. São Paulo e Red Bull, 7h15 da noite, no estádio do Morumbi. Técnico Fernando Diniz com alguns desfalques, né? O Igor Vinícius, lateral direito, que vinha atuando até como titular, mas que falhou no último jogo. Ele recebeu o 3º cartão amarelo, o Igor Vinícius está de fora dessa partida, então o Juan Fran começa como titular. Além dele, tem os casos do Liseiro e também do Pablo. Liseiro com uma lesão séria no tornozelo no último final de semana num treinamento, rompeu os ligamentos do tornozelo direito. Liseiro só deve voltar no ano que vem. Não era um cara titular absoluto, mas era um cara polivalente que joga em várias posições e constantemente vinha aparecendo o Liseiro, mas portanto será um problema aí a médio e longo prazo esse desfalque. E na frente, com 2 pares, né, no tronco, deve ser desfalque por 2 a 3 semanas. O Pablo também fica de fora desse jogo contra o Red Bull. Falei que na direita ali o Juan Fran substitui o Igor Vinícius, na frente o Pablo vem sendo substituído ora pelo Paulinho Boia, ora pelo Vitor Bueno. Enfim, o São Paulo tentando emendar a segunda vitória consecutiva. Se a gente passar ali para um provável São Paulo, a provável formação inicial é a seguinte: Thiago Volpi no gol, Juan Fran na direita, Diego Costa e Léo os 2 zagueiros, com o Reinaldo na lateral esquerda, no meio campo ali mais centralizado, por dentro, né? Tietê, Gabriel Sara e Hernanes, e pelas pontas o Paulinho Boia, o Vitor Bueno e o Luciano como a principal referência ofensiva. Vocês perceberam aí que eu já estou colocando o Hernanes como titular, tem sido assim desde a lesão no braço do Daniel Alves, que passou por cirurgia. Daniel Alves também vai ficar um tempinho de molho, então o Hernanes vai engrenando aí uma sequência como titular. Ele que até algum tempo atrás estava lá no último lugar da fila, né, para jogar, a reserva, estava até ele mesmo cogitando qual era o custo-benefício dessa passagem dele pelo São Paulo, estava imaginando que de repente seria viável uma transferência para o futebol italiano, mas aí veio a lesão do Daniel Alves, o Hernanes teve uma sequência, fez o gol contra o Corinthians que foi importantíssimo, e aí ganhou confiança junto ao Fernando Diniz, e na noite de hoje o Hernanes vai completar nada mais, nada menos que 300 jogos com a camisa do São Paulo. Ele que é a conexão desses 2 universos, né, desses 2 mundos. Do São Paulo atual, com muitas dificuldades, 8 anos sem título, né, o último título lá em 2012, né, o título do São Paulo na Sul-Americana, é a conexão desse São Paulo de hoje, 2020, com aquele São Paulo super vitorioso do início dos anos 2000. O Hernanes foi bicampeão brasileiro, 2007, 2008. Muito torcedor São Paulino também conta aquela passagem em 2017, em que o Hernanes veio e praticamente salvou o time do rebaixamento, fez 9 gols em 2017, deu 3 assistências, e o São Paulo evitou o rebaixamento naquele ano. Um cara emblemático, 54 gols, 37 assistências, e hoje, ao que tudo indica, a não ser que tenhamos uma surpresa de última hora, o Hernanes vai fazer o jogo de número 300 com a camisa São Paulina, buscando essa vitória no Morumbi e de repente, para o torcedor São Paulino, é claro, uma possibilidade aí de assumir o topo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Calheiros, Renata e amigos do Bom Dia Fox. Boa, André. Boa, André. Ó, você continua com a gente aqui no Bom Dia Fox, daqui a pouquinho trazendo mais destaques sobre esse jogo, porque agora eu vou tocar a bola para o Paulo Lima e para o Flavinho também, sobre esse São Paulo. São Paulo contra o Fluminense fez um ótimo segundo tempo e, na minha opinião, muito por conta das substituições que o Fernando Diniz fez, principalmente com o Brenner. Brenner que tem aparecido bem nos jogos, tem feito boas atuações quando entra em campo.
E aí eu queria saber, Flavinho, é um São Paulo que a gente aposta, pelo menos eu estou apostando no São Paulo favorito, pelo que o São Paulo vem fazendo, pela evolução que vem conquistando jogo a jogo, ou pela atuação ruim do Bragantino? Pelos dois. O Bragantino tem sido um time muito inconstante, né? Já mudou de técnico também, inclusive contrariando uma noção que a gente tinha do que seria essa administração na Série A, da administração da gestão da Red Bull no Bragantino na Série A. Já trocou de técnico, então vamos ver se o time consegue se ajeitar. Eu apostava, inclusive, no Red Bull, talvez até continue apostando, numa posição de Libertadores, por conta da competência dos caras que estão lá, tomando conta do clube, etc e tal, e pelo que a gente tem visto na Europa, nas equipes da Red Bull. Mas, enfim, esse é um outro assunto, porque o Red Bull está começando uma caminhada. O São Paulo precisa desesperadamente de um título, né? Eu não considero o São Paulo sequer candidato ao título, favorito ao título, mas tem mostrado um futebol, às vezes, bastante convincente. O problema é que o Fernando Diniz, nesse jogo contra o Fluminense, por exemplo, eu fico me perguntando, por que não começou já com os jogadores que ele colocou no segundo tempo, né? Já que precisava melhorar o time. Por que já não começa com o time bom, em vez de começar com a versão ruim do time? Começa já com o time bom,